Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro já treinou, dando sequência na pré-temporada. Nesta segunda o grupo fica completo. As movimentações de mercado, prioridades máximas do Cruzeiro neste momento. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, começando com mais uma atividade do Cruzeiro na pré-temporada. Teve treinamento pela manhã, Toca da Raposa 2, o Pedro Lourenço acompanhou toda a atividade, muita chuva na Toca e os jogadores trabalhando aí num ritmo pesado, porque na semana que vem já tem jogo de estreia na temporada, hein? Cruzeiro contra o Pouso Alegre no sábado às 18h30 no Mineirão. E aí o time do técnico Tite começando a dar as caras, claro que ainda com o time alternativo dentro de toda aquela programação que já foi estabelecida pelo departamento de futebol do Cruzeiro, mas chance aí para ver, principalmente, muito provavelmente, a estreia de Ney Servídia Real com a camisa do Cruzeiro, talvez aí o Matheus Cunha, goleiro também, e outros jogadores, Matheus Henrique vai estar nesse time, então tô até curioso para observar o que vai fazer o técnico Tite com esta formação inicial do Cruzeiro. O grupo ficando completo a partir desta segunda-feira, porque os titulares vão se reapresentar. E aí o outro grupo começa a preparação. Vamos ver como o Cruzeiro vai conduzir tudo isso. Claro que todos os treinos serão observados pelo técnico Tite, mas a ideia é ter o grupo alternativo nos primeiros jogos e depois os titulares vão ganhando ali o espaço até que o Cruzeiro tenha o grupo ideal, pensando na primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no final do mês de janeiro, o jogo no Rio de Janeiro, diante da equipe do Botafogo. Mas é uma semana que começa com o Cruzeiro tendo aí as suas prioridades. Acho que neste começo de janela, é importante também a gente dizer o seguinte, o Cruzeiro já contratou o Matheus Cunha, que veio com pré-contrato, o Ney Servídia Real, que veio com pré-contrato, e o Chico da Costa, jogador finalizando aí os exames médicos, os testes físicos, para, dando tudo certo, ser anunciado aí pelo Cruzeiro, o centroavante que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Mirassol e vem do Cerro Porteño. Mas as prioridades definidas para este começo de janela tem a ver com, primeiro, a permanência do KJ, do Caio Jorge. O Flamengo até estava acompanhando uma notícia sobre o Flamengo que o clube mira agora Marcos Leonardo, centroavante que foi do Santos, está no Al Hilal da Arábia Saudita, outros alvos aí, porque viu que a negociação com o Caio Jorge iria custar muito, porque o Cruzeiro em momento algum cedeu e o Flamengo teria que colocar muita grana realmente para levar o Caio Jorge. Então, esse é um fator de prioridade do Cruzeiro. Permanência do Caio Jorge para a temporada. Outra prioridade máxima, e devemos ter novidades ao longo desta semana, renovação de Matheus Pereira. O Cruzeiro está disposto, aí uma ideia até do Pedro Lourenço, se precisar, oferece um contrato de até 5 temporadas para o Matheus Pereira. O Matheus tem contrato com o Cruzeiro até a metade do ano. Não vai discutir pré-contrato com nenhuma outra equipe, porque o foco é resolver toda essa história com o Cruzeiro. O jogador está muito bem, vivendo um momento espetacular, tecnicamente falando. Então, está adaptado, feliz em Belo Horizonte. E aí, a prioridade é o Cruzeiro e o Matheus chegarem, a prioridade máxima é que eles cheguem em um acordo ao longo dos próximos dias. O Cruzeiro vem tratando isso como uma prioridade fundamental, até porque um dos pedidos do técnico Tite, quando ele chegou, foi garantir a permanência do Matheus Pereira por toda a temporada. E o próprio Pedro Lourenço disse que não quer o Matheus Pereira por mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, e sim para um período bem maior, pelo menos 3 anos. Mas se precisar, repito,
oferece 5 anos de contrato. E aí o Cruzeiro tem consciência o seguinte, que o Matheus Pereira recebe um ótimo salário, mas que numa renovação normal também ter um reajuste e além disso terá um pagamento aí muito provável de luvas, porque o atleta ele ficaria, né, sem contrato depois deste período. Então é natural que se negocie isso e as partes vão conversar ao longo desta semana. Inclusive tem uma ida a Belo Horizonte do Eduardo Maluf, empresário do Matheus Pereira, para conversar com a diretoria do Cruzeiro. Vamos acompanhar esse ponto. Uma informação até que eu vi muita gente comentando, e pelo que eu apurei no Cruzeiro, não tem fundamento, é que o Al Hilal, ele torce inclusive para uma renovação do Matheus Pereira com o Cruzeiro, porque se o atleta sai livre, o Al Hilal também perde os 50% dos direitos econômicos que ele tem. E o Al Hilal não tem poder nesta renovação. É uma renovação de contrato como outra qualquer. O Cruzeiro é quem comanda as rédeas do negócio, então não tem que fazer nenhum pagamento, nada disso, ao clube árabe. E como eu falei, o clube árabe torce para que o Matheus Pereira renove com o Cruzeiro para eles continuarem com 50% dos direitos econômicos do atleta, apenas para esclarecer esta informação. Quanto a Gerson, é a outra prioridade máxima neste início de janela do Cruzeiro. E aí agora começa aquilo que ontem eu trouxe de informação, um verdadeiro jogo de paciência e de tentar convencer os russos a aceitar um valor aí bem menor do que aquele pedido inicialmente de 40 milhões de euros. Então o Cruzeiro, tendo já vamos dizer, um entendimento ali com o Gerson, staff, o próprio pai do Gerson, de que o Cruzeiro é o melhor caminho, ou o Cruzeiro é o grande interessado e que está disposto a colocar uma grana alta para trazer o Gerson para o futebol brasileiro e atender ao desejo dele de deixar o futebol russo. Então, depois de ter esse entendimento, vamos dizer, com o jogador, o Cruzeiro agora parte para uma negociação mais firme com o clube da Rússia. E aí, estava até acompanhando uma informação que veio dos colegas da ESPN, do André Hernan, do Bruno Andrade, do Felipe, de uma proposta feita pelo Cruzeiro inicialmente, envolvendo o Jonathan Jesus, e mais uma quantia de 12 milhões de euros. O que eu tenho de informação, e essa proposta ela realmente existe por parte do Cruzeiro, ainda não teve uma recusa pelo Zenit da Rússia, mas, conversando com algumas pessoas, é um caminho pouco provável que o clube russo aceite nestas condições. Acho que agora é aquilo que eu disse, começa um jogo de vem uma contraproposta ou vem uma recusa, e aí você faz uma nova proposta e vai ali com muita paciência tentando convencer o Zenit a fazer a negociação. Claro que eles têm um interesse no Jonathan Jesus e isso é um ponto importante, porque dificilmente o Cruzeiro chegaria com valores aí para já de cara fazer uma proposta de 25 milhões de euros, que é o que o clube pagou, e eles pediram mais ainda porque entendem que teve pagamento de luvas, comissão e etc. Mas o Cruzeiro vai tentar, a todo momento, reduzir essa equação, colocando o Jonathan Jesus, que é um ponto, como eu disse, importante, já que o clube tem interesse no atleta do Cruzeiro, e aí fazer uma composição ali. Enquanto vai ficar, não temos essa resposta. Quanto que o Zenit vai aceitar, também não temos. Por isso, é jogo de paciência, mas as partes querendo resolver tudo até o final desta semana, porque dia 12 já tem a reapresentação lá do Zenit e o Gerson, por enquanto, passa o período de férias no Brasil. Tendo qualquer novidade, a gente traz para todos vocês aqui na Samuca TV, também no nosso Central da Toca. O esforço que o Cruzeiro vai fazer
é grande. Será suficiente para convencer os russos? Temos que aguardar. Respondendo sobre reforços para o Cruzeiro. Sobre Alexander Barbosa, não havia ouvido nada a respeito do Barbosa no Cruzeiro, tá? O Cruzeiro tentou o Vitão e se incomodou demais com a forma como o Internacional, na última hora, roeu a corda. Vocês vão lembrar que havia um acordo, o Inter adiou o acerto definitivo para que o Flamengo aumentasse a proposta. Até por isso, o Cruzeiro decidiu não mais negociar com o Internacional. Vai negociar com o Colorado em último caso, beleza? Sobre Gerson, a primeira pedida do Cruzeiro em relação ao Gerson foi de empréstimo, não aconteceu. Depois, quando começaram a negociar em definitivo, o Zenit apareceu com 40 milhões de euros. O Cruzeiro disse: esquece, não tem a menor chance. E o Gerson fazendo muita pressão para virar reforço do Cruzeiro. O Gerson já topou jogar no Cruzeiro, tá? Isso é fechado. Falta a parte mais importante, que é o acordo entre os clubes. A última proposta que o Cruzeiro fez foi de mandar o Jonathan Jesus e mais 12 milhões de euros para que o negócio saísse. O Cruzeiro ainda não chegou aos 15 milhões de euros mais o Jonathan Jesus. Acho que esse negócio vai acontecer quando o Cruzeiro alcançar tais cifras, tá? 15 milhões de euros mais Jonathan Jesus. O Cruzeiro estava tentando queimar etapas sem gastar tanto dinheiro. Mas no final das contas, imagino que essa deve ser a operação. Sobre o Caio Jorge, dá para o Cruzeiro barganhar um pouco mais. O Flamengo, não é que ele desistiu, mas o Flamengo vai dar um tempo em relação a essa negociação, até porque percebeu que para o Pedro Lourenço vender o Caio Jorge por agora, depois de pedir 50 milhões de euros, pegaria mal. Mas ainda acho que esse negócio pode acontecer um pouco mais para frente na janela, com cifras ainda superiores. Eu conversei longamente na sexta-feira com uma pessoa do Cruzeiro, ainda estava em Itu. E essa pessoa estava contando sobre as prioridades do Cruzeiro para 2026. E ela não falou de contratar um zagueiro. Ela falou da irritação com o pessoal do Inter, que não é a primeira vez, porque o Flamengo já havia feito o mesmo com o Matheus Gonçalves. Essa pessoa falou que a prioridade número 1 do Cruzeiro hoje é renovar o contrato do Matheus Pereira e a pressa para que isso ocorra. Essa pessoa falou em relação às negociações com o Gerson, e havia um terceiro movimento que o Cruzeiro pretendia fazer, e não me lembro, era a negociação com o Gabigol. Havia muita pressa para que o Gabigol não estivesse na reapresentação do elenco no dia seguinte, era sábado. E isso tem a ver com o constrangimento que seria criado com a presença, do Gabigol no treino do Cruzeiro, tendo o Tite como técnico, a relação entre eles é péssima. E aí deixa eu até aproveitar para trazer uma informação de bastidor, o Cruzeiro concordou em pagar a maior parte dos vencimentos do Gabigol enquanto atleta do Santos. O Peixe está bancando 1.250.000, o Cruzeiro vai ser responsável por 2.200.000, empréstimo até o fim da temporada, gratuito. O Cruzeiro não permite que o Santos utilize o Gabigol nos jogos entre eles, não há valor de opção de compra, nem de obrigação, nem nada disso, tá bom? O Kaique Tiburcio pergunta: quanto para você seria uma boa proposta por Kaique, Bruno e por Christian? Kaique, obrigado pela pergunta, né? Cara, é complicado assim, né? Você fazer precificação de jogadores, porque eu sempre parto de uma premissa muito simples. Se eu não quero vender o meu atleta, tipo, eu não vou pedir mixaria. Você tem que pedir para cima. Sempre fazer uma pedida alta, uma pedida relevante, uma pedida para que eventualmente o clube ofereça menos e você tenha uma taxa de barganha que, mesmo abrindo mão de alguma coisa, essa venda ainda fique boa para você, tá? Então, no caso do Kaique, né, do seu quase xará aí, o Kaique eu acho que é um jogador que a gente poderia trazer, assim, alguma referência, até com o Wesley, lateral que o Flamengo vendeu recentemente lá para o futebol italiano. Eu acho que o Kaique é um cara que fez uma baita temporada. Tem uma coisa que conta a favor dele, que é o fato de ter um certo pedigree, assim, né? Que é um cara que jogou Sul-Americano Sub-20, jogou Mundial Sub-20. É um cara que está no scout dos clubes europeus há muito tempo, porque eles observam esses jogadores. Clubes portugueses, por exemplo, já sondaram a situação do Kaique em várias oportunidades, né? E o que apareceu de proposta sempre foi muito baixo, e pelo menos o Cruzeiro não deu o Kaique de graça para ninguém. É um jogador que não tem um contrato tão longo pela frente aí, né? São mais 2 anos de contrato, então é uma coisa que tem que entrar na equação. Se fosse para o Cruzeiro receber uma proposta agora pelo Kaique, pô,
Aí, Cruzeiro, você quer quanto no Kaique? Eu pediria 30 de euros. É o valor que eu pediria. E aí você barganha ali, porque 30 foi mais ou menos o valor que o Flamengo vendeu o Wesley, tá? E aí, pô, você pede 30 de euros ali, pô, se fechar nos 25 ali, dá para vender meio chateado, mas você vende. Agora, menos de 20 milhões de euros no Kaique depois da temporada que ele fez, eu acho que seria um grande erro. Apenas mais um erro, né, do Cruzeiro no mercado, tá? E assim, o Christian já é um jogador que não tem um valor tão relevante assim, porque o Christian é um cara que já está com 25, né? Já é um jogador mais velho. Eu acho difícil aparecer um clube relevante da Europa, assim. Pode aparecer time de Série A, né? De primeira divisão, mas um clube grande, eu acho difícil apostar num jogador que está com 25 anos de histórico aqui no futebol brasileiro. Mas, sei lá, se, pô, aparece um time aí, pô, você quer quanto no Christian? Eu pediria 20 de euros, entendeu? E aí, pô, uns 15, dá para fechar nos 15? Dependendo, dá para fechar. Mas sempre tem que ser isso. A sua pedida tem que ser alta, gente. Você não pode chegar e falar assim, me paga 5. Não tem como melhorar isso aí? Não, porra. Se o jogador tem contrato, o jogador é seu, você não quer vender, você não tem que botar preço baixo no jogador. Não, mas o jogador quer sair. Ele tem um contrato assinado. O atleta tem que cumprir contrato, tá? Profissionalismo é via de mão dupla. Vale para o clube e vale para o atleta. O clube não tem que pagar tudo. Salário, direito de imagem, 13º, né, FGTS, a porra toda. Então o jogador tem que ser profissional e cumprir o contrato também. E é claro, né? As partes conversam, negociam, mas o clube não pode ser otário, tá? Então, se eu tivesse que chutar um valor, seria isso aí, tá? O Kaique, 30 de euros e o Christian, 20. O Vitor Fonseca pergunta, Caramujo, você não acha que estão tentando tumultuar o Cruzeiro? Será que não seria interessante o Pedrinho fazer uma proposta de 10 milhões de euros no Arrascaeta e um salário mensal de 3 milhões e meio de reais? Só para dar uma resposta também. Vitor, obrigado pela pergunta. Confesso que gosto desse tipo de resenha, tá? Mas isso aí é aquele negócio, né? Seria uma resposta ao Flamengo, porque o Flamengo está tentando contratar o Caio Jorge, que o Cruzeiro já deixou claro que não quer vender. Eu não vejo nenhuma hipótese, tá, do Arrascaeta voltar para o Cruzeiro, primeiramente porque ele renovou o contrato agora, o vínculo dele que ia até o final de 26 vai até o final de 28, e tem uma hipótese de renovação até o final de 2029 se atingir algumas metas. Tem um salário muito bom, né, um salário top para o futebol brasileiro, então é claro que 3 milhões e meio de reais é mais do que ele ganha no Flamengo, mas nenhum jogador merece ganhar isso, gente, tá? Nenhum, sem exceção. Nenhum jogador do futebol brasileiro merece um salário nesse patamar aí. Então, cara, assim, não rolaria negócio, tá? Primeiramente porque o Flamengo não vai vender jogador importante para um clube de Série A, muito menos um titular como o Arrascaeta, eles não venderiam. E eu acho que o Arrascaeta não tem interesse em sair do Flamengo e voltar para o Cruzeiro. Não tem interesse. Pô, tá lá no Flamengo, é ídolo. Ele é muito mais ídolo do Flamengo do que ele foi aqui, gente. Muito mais, é outro nível. Então, o Arrascaeta não tem sentido ele sair do Flamengo para qualquer outro clube brasileiro, a menos se ele tivesse uma briga com alguém do Flamengo e tudo mais, que não é o caso. Ele acabou de renovar o vínculo, tá? Mas enquanto resenha, você vai lá e fazer uma proposta, não seja pelo Arrascaeta, mas que seja por algum jogador do Flamengo interessante, que seja um Luiz Araújo, por exemplo. O Cruzeiro começar a embucetar, eu quero o Luiz Araújo, eu quero o Luiz Araújo, não sei o quê, vai lá no staff do Luiz Araújo, e aí, como é que é? Quanto que é? Sabe? Começar a fazer uma graça assim, eu acharia legal, sabe? Da mesma forma que o Flamengo faz essa onda toda para tirar jogador nosso, seria interessante o Cruzeiro fazer também. Por mais que não traga, como eu acho que o Flamengo não vai levar o Caio Jorge, eu acho que o Cruzeiro também não traz um titular do Flamengo que queira. Até porque depois do episódio Fabrício Bruno, a gente vê que o Flamengo não quer negociar com o Cruzeiro. Ou melhor, o Flamengo não quer vender jogador para o Cruzeiro, porque viu que o Fabrício chegou aqui, jogou muita bola, né? Mais até do que os zagueiros do Flamengo que lá estão. O Fabrício fez uma temporada melhor que os zagueiros que ficaram no Flamengo. Então, no frigir dos ovos, eles ficaram meio assim, ó, não vamos negociar com o Cruzeiro não, porque o Cruzeiro é perigoso. E eles sabem que o Cruzeiro é chato, né? O Cruzeiro é um time que chega e que consegue ganhar, que consegue tirar título deles. Então, assim, com a gente, eles vão ser mais reticentes, e aí o Cruzeiro tem que saber se impor e não aceitar qualquer merda do Flamengo também. O JM Sec falou, você acha viável o Cruzeiro tentar um empréstimo com a opção de compra do Federico Redondo? Apesar de ter chegado no meio do ano, ele jogou pouco no Elche da Espanha, é um jogador que possui experiência em competições sul-americanas. JM, obrigado pela pergunta. Você tá querendo é o Redondo, né, safado? Tô zoando. Mas o Federico Redondo é um bom volante, é um jogador que eu gosto. Ele saiu muito novo do Argentinos Júnior, né? Ele tá com 22 anos agora. Saiu do Argentinos Júnior e foi lá jogar com o Messi, né? No Inter Miami.
A questão é que eu acho que foi uma das... Porra, foi uma burrice colossal, porque ele foi jogar no Inter Miami que tinha o Busquets, e ele é um primeiro volante ali com características parecidas com a do Busquets, né? O cara que vê o jogo de frente, tem um passe muito bom, não é um jogador rápido, muito pelo contrário, é um jogador mais pesado ali no meio campo. Então, assim, eu acho o Federico Redondo um bom jogador. Ele foi comprado pelo Inter Miami por 8 milhões de dólares e quando ele foi vendido para o Elche, foi 2 milhões e... Acho que deu uns 2,5 de dólares, mais ou menos, tá? Foi um valor bem baixo, o valor que ele foi para o Elche. Mas aí tem um detalhe, né? Quem é o Elche? Que o dono dele é o Christian Bragarnik, que é empresário, é o principal empresário do futebol argentino, que é empresário do jogador. Então ele está no Elche largado lá, como você citou, reserva. No campeonato espanhol atual, ele entrou em 4 jogos, sempre vindo do banco, mas é um jogador que não está sendo bem utilizado. Eu acharia, sim, uma boa ideia. Um empréstimo com opção, pô, você traz o jogador por empréstimo e bota ali, sei lá, uma opção de compra de 3 milhões de euros, acreditando que eles topem, né? Pô, você vem, testa o jogador durante um ano, se der certo, legal, você compra, se não, você devolve. No mercado que a gente está vendo hoje, eu acho que seria uma aposta muito interessante. E olhando os números dele, não tem como avaliar ele no Elche, tá, gente? Ele mal jogou. Ele até fez um gol no jogo da Copa do Rei, mas não tem como avaliar, não tem número, não tem lance, não tem porra nenhuma para avaliar dele no Elche. Nos Estados Unidos, ele teve uns momentos bons, outros abaixo. Eu vi que ele teve 3 pausas por pequenas lesões, uma no joelho, 2 lesões musculares. Talvez isso tenha afetado. Redondo, que é filho do Redondo, né? O Federico é filho do Fernando Redondo, aquele icônico volante que jogou no Real Madrid. Então, assim, eu acho que seria uma aposta legal para o Cruzeiro. Não sei se é um nome que o Cruzeiro trabalha, mas a gente está falando de trazer ali mais um volante, eu acho que seria bom. E pensando, né? Pô, é um volante argentino. Acho que o Lucas Romero ajudaria esse cara também na adaptação. E ele jogou com o Vidalba, eles jogaram juntos no Argentinos Júniors lá, jogaram no Libertadores, como você citou, é um menino que já teve uma experiência internacional. No futebol argentino, os números dele foram muito bons, tá? De recuperação de bola, de passe, de ganho de duelo. Lá no futebol norte-americano deu uma caída e agora na Espanha não tem nem como analisar. Então, pensando em scout, né? No selo Joaquim Pinto ali, eu acho que o Redondo seria um jogador interessante para o Cruzeiro apostar. Gosto desse tipo de jogador. E ainda tem um histórico legal ali, né? De ser filho de quem é Fernando Redondo. Era gênio da bola, tá? Era craque demais, misericórdia. O Breno Martins pergunta: Emerson, Michael não seria interessante? Breno, obrigado pela pergunta. Não. Próxima pergunta. Tô zoando, mas não sou um grande fã do atleta Michael. Se tivesse assim como descrever, né, no dicionário Aurélio, assim, o termo ponta burro, eu acho que o Michael é bem ponta burro. Isso não torna ele um jogador inútil, mas é um jogador muito caro para o pouco que entrega, tá? Ele tem velocidade, ele tem alguma habilidade. O Michael não é um pereba, mas ele é um jogador que eu acho que o QI futebolístico dele não é tão alto assim, tá? Então, para a proposta de jogo do Cruzeiro, não é tão interessante, tá? Pelo menos não é tão interessante por aquilo que o Tite normalmente gosta que os pontas dele façam. Aí tem uma ironia, né? Quem contratou o Michael de volta para o Flamengo? Não sei exatamente quem contratou, mas foi enquanto o Tite estava lá. Eles trabalharam 2 jogos apenas. Assim, primeiro jogo que o Tite botou ele fez gol. Aí no segundo jogo ele teve uma lesão. Quando ele voltou da lesão, o Tite já tinha sido mandado embora. Já estava o Felipe Luiz. Isso foi 2024, né? Esse ano agora de 2025, o Michael jogou pouco e quando jogou, jogou mal. Inclusive teve aquela última rodada de Campeonato Brasileiro, que o Flamengo botou um time de menino contra o Mirassol, né? Ficou 3-3 o jogo e tudo mais. O Michael foi titular naquele jogo e não se destacou, inclusive, né? Mas, enfim, os garotos ali do Flamengo que conseguiram jogar melhor, o Michael até perdeu uma chance muito boa de gol. Eu não acho ele um atacante assim dos melhores, do melhor nível. É um jogador que tem contrato longo com o Flamengo. O salário dele, pelo que é noticiado aí, 1,5 milhão que ele recebe por mês. E eu acho que definitivamente não é um jogador que merece esse valor, tá? Que justifique uma aposta como essa. Como eu não acredito que o Flamengo emprestaria ele pagando metade do salário, porque o único idiota que faz isso é o Cruzeiro, né? E o Corinthians, no caso do Fagner, fez lá atrás, mas então eu acho que não tem hipótese de negócio, e dos pontas do Flamengo é o que eu menos gostaria de ter aqui, tá? Eu acho que o Luiz Araújo é melhor, o Plata é melhor, o próprio Cebolinha é melhor, o Michael é um mais limitado, assim, não sou um grande fã do atacante Michael, não.
Tá? Pode ser que dê a volta por cima, que jogue bem em outro clube. Pô, ele fez um brasileiro muito bom no Goiás e depois um brasileiro muito bom no Flamengo. Lá na Arábia ele teve bons momentos, mas ele ficou meio queimado, porque na última temporada de Al Hilal, que ele trabalhava com o Jorge Jesus, inclusive, no jogo decisivo lá que eles foram eliminados na semifinal da Liga dos Campeões, o Michael perdeu assim, umas chances de gol inacreditáveis. Então, assim, ele meio que ficou pequeno lá para a torcida, tanto que depois o Al Hilal liberou ele 6 meses antes do final do contrato para o Flamengo, né? Aí ele pediu para voltar e tudo mais. E a pedida salarial do Michael para outros clubes na época, ela era muito mais alta. Ele voltou só por isso, porque era o Flamengo, o time que ele já tinha um carinho construído da primeira passagem. Então nós estamos falando de um jogador muito caro, tá? E que eu honestamente acho que não é alguém que subiria o nível do nosso time. Ótima semana para você, para quem nos acompanha. Fim das férias para os atletas titulares do Cruzeiro. Todo o elenco celeste é aguardado hoje na Toca da Raposa de manhã. Deixa eu passar a lista dos jogadores que são aguardados hoje. O goleiro Cássio, os laterais Kaique e William, os zagueiros Fabrício, Bruno e Vidalba. Lembrando que o Vidalba ainda está lesionado, né? Está em recuperação, fazendo tratamento. Ele até na primeira parte ali da recuperação dele estava imobilizado, o tornozelo, foi para a Argentina, fez um trabalho remoto e agora fazendo esse trabalho na Toca da Raposa. Os meio-campistas Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Wallace. Os atacantes Arroio, Caio Jorge, Sinisterra e Wanderson. Sobre o Matheus Pereira, tem muito disse-me-disse. O Matheus Pereira pode assinar pré-contrato com o Palmeiras, o Matheus Pereira pode deixar o Cruzeiro. A informação que eu trago foi até o próprio Pedro Júnior que disse, né, que o jogador tem sim conversas adiantadas com o Cruzeiro, tem sim essa possibilidade bem grande dele assinar esse contrato com o Cruzeiro para permanecer na Toca da Raposa, para permanecer no Cruzeiro. É um jogador muito respeitado por todo o grupo, é um jogador muito respeitado pela diretoria. A diretoria gosta do Matheus Pereira e do outro lado também a informação que a intenção do Matheus Pereira é ficar em Belo Horizonte, ficar no Cruzeiro, disputar a Copa Libertadores pelo Cruzeiro, sabe da importância que ele tem, né, para todo o elenco. Então tudo isso está sendo pesado e alinhado. Ah, mas o Palmeiras vai colocar mais dinheiro. Ah, mas o Palmeiras pode levar o jogador. Ele pode levar o jogador, ele tem o direito de levar o jogador. Mas já existe uma negociação acontecendo, né? Já existe uma conversa entre as partes que vem se desenhando, que vem entendendo o que cada lado quer, né, com muito respeito de cada lado, né, o que podemos trazer aqui para você ligado. Então, olha só, o Cruzeiro tem essa situação para resolver, tem o pai do Gerson, que também está em Belo Horizonte, né, o Marcão Silva está em Belo Horizonte, o Pedrinho conversando com ele, o Bruno Spindel, o Pedro Júnior, essas conversas para que o Gerson chegue ao Cruzeiro, tem que resolver algumas coisas com o Zenit, né, para anunciar essa contratação, e certamente seria uma grande contratação, uma das maiores do futebol brasileiro, e o Cruzeiro sabe da importância do jogador, e até o próprio Tite, né, pediu a contratação também do Gerson. Chico da Costa, resolvendo algumas questões burocráticas, o Cruzeiro também deve anunciar logo, logo a chegada desse jogador que já foi à Toca da Raposa e agora falta esse anúncio oficial. São as informações do Cruzeiro com o repórter Emerson Pansieri. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!